O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão, e todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente, e enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado desta parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bem generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com canto apresentai-vos diante do 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 Senhor. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus instantemente, o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero te fazer uma pergunta. Em primeiro lugar, quem está vindo pela primeira vez na Canção Nova, levanta a mão. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Alegria receber você aqui. Olha, hoje, eu não sei você, está sentindo calor aí, sim ou não? Eu e os padres estamos derretendo. Você que está em casa não vê, mas essa luz que está em cima da gente aqui aumenta uns 15 graus. Mais a roupa da gente, né? Então o que acontece quando está calor? A gente fica um pouco cansado, agitado, sim ou não? Balançando esses negócios que você está balançando aí agora, sei lá o que é. O que só aumenta o calor, né? O movimento do seu corpo, você já sabe disso, mas fica à vontade. A gente tem muitos desafios, muitos obstáculos
para prestar atenção numa coisa. Você sabia disso? Eu vi uma pesquisa ontem de um instituto inglês chamado Meltwater, que dizia o seguinte, que o Brasil é o segundo país no mundo no qual as pessoas ficam mais tempo na internet e no qual as pessoas têm mais dificuldade de foco, de prestar atenção numa coisa, de concentração. Claro que você que está aqui não. Olha para a pessoa que está do seu lado. Essa pessoa, ela vai me ouvir até 10 da noite se eu quiser pregar aqui, é claro, né? Olha só, pessoa atenta, nem está com cara de sono, nem nada do gênero. Mas voltando ao assunto, essa pesquisa dizia que nós no Brasil só perdemos para a África do Sul, que o brasileiro passa em média 9 horas e 13 minutos do seu dia na internet. E que por muitos estímulos, né, você sabe que a gente vai vendo videozinhos e o nosso cérebro vai liberando dopamina, aquele estímulo, né? E a gente vai se viciando quando você está numa atividade, por exemplo, como ouvir a homilia de um padre. Não tem vídeo, não tem dancinha, né? Porque você que fica vendo vídeo de dancinha aí, cara de pau, acha que eu não sei? Não tem dancinha, não tem luz, não tem aquele apelo, né, estimulante. Fica difícil. Por quê? Porque a gente está acostumado a receber muito estímulo. O cérebro está acostumado a liberar muita dopamina. Então nós estamos com a atenção cada vez mais distraída e multifacetada. E sabe qual a conclusão que essa pesquisa chegou? Que os profissionais que mais vão ganhar dinheiro hoje, estou falando agora de uma linguagem, né, de business, de empresarial, porque a entrevista falava disso. Os profissionais mais procurados e que mais vão ganhar dinheiro hoje não são nem os mais capacitados, aquele que estudou em Harvard, aquele que tem um currículo bom, mas são aqueles que mais tiverem a capacidade de atenção e de foco. As empresas estão buscando desesperadamente quem tem a capacidade de atenção, de prestar atenção. Você vê, esses são os profissionais que vão ganhar mais. Claro que tem um raciocínio rápido, que saiba fazer o trabalho, mas que tenha atenção e foco. Você já lidou com alguém distraído, que não tem muito foco nas coisas, sim ou não? Levanta a mão, quero ver. Só não aponta se for a sua esposa estiver do seu lado, ou seu esposo, nem fala se for a sua sogra, vai que nessa hora está filmando o movimento da sua boca, dizendo sogra. Se chegar lá o bicho vai pegar, vai voltar para a sua cidade. Mas gente, é difícil lidar com uma pessoa distraída. Eu, por exemplo, sou uma pessoa bem focada quando eu estou fazendo uma coisa. E para mim, quer me destruir, é eu ter que repetir 7 vezes a mesma coisa. Eu passei um procedimento, você vai fazer isso, você vai editar esse vídeo, você vai subir. Aí passa um dia, nada foi feito. Aí eu vou contando lá, tem 9 áudios meus explicando o que a pessoa vai fazer. E ela, o que era para fazer mesmo? Para mim, não sei para você, eu fico doido. Mas cada vez mais nós vamos ter pessoas assim. Cada vez mais. Por quê? Porque o que dá mais dinheiro é o que vicia. E esses videozinhos que você está vendo aí, se você não tiver moderação, eles vão viciar você. E o seu cérebro vai ficar tão viciado numa hiperestimulação que você não vai conseguir sentar e conversar com a sua esposa. Que você não vai conseguir sentar e ouvir uma pessoa. Que você não vai conseguir ouvir uma homilia inteira. Talvez você está pensando agora, nossa, o que o padre está falando é tão legal, vou postar, vou twittar, vou mandar no WhatsApp. Ei, sossegue esse dedo aí, cara de pau. Diga para quem está do seu lado, sossegue esse dedo aí, não vai mexer com o celular agora. Não é para você mandar para ninguém o que eu estou falando, é para você ouvir. Porque a gente está tão conectado. Gente, é o mesmo mecanismo do vício, né? Quem já lidou com viciado ou já foi viciado, como eu, que já contei minha história muitas vezes pela Canção Nova, pela TV, sabe o que eu estou falando. O seu cérebro vai querendo mais. E cada vez menos a nossa atenção é focada. E por que eu estou falando disso? Por que eu comecei falando disso? Porque presta atenção, o evangelho de hoje, ele está falando precisamente sobre a capacidade ou não de prestar atenção na palavra de Jesus e guardá-la. O que o evangelho está descrevendo?
Você sabe que na Bíblia existem muitos títulos para o demônio: Satanás, demônio, o divisor, o inimigo. Mas os padres do deserto, eu já falei sobre isso aqui na Canção Nova e repito, eles têm uma reflexão maravilhosa. Eles dizem, um padre do deserto, que é o Abá Nestorius, ele dizia o seguinte, que tudo bem, o diabo é o inimigo, o diabo é o divisor, o diabo é o anjo mau, o diabo é o sedutor, é o tentador, mas sobretudo, dizia esse padre do deserto, lá do século III, o diabo é o distraidor. Ele quer te distrair, ele trabalha para nos distrair, e aí nos distraindo, acontece precisamente isso que está escrito na palavra, no evangelho de hoje. A palavra é semeada, só que ela não produz fruto, só que ela não cresce. Por quê? Por falta de atenção. Olha, eu tenho estudado essa palavra aqui já há um tempo, e de ontem para hoje, por causa dessa missa, eu fui estudando mais, e algo chamou muito a minha atenção. A compreensão é muito importante. Santo Agostinho dizia: você precisa, no primeiro momento, crer para entender. Eu não estou entendendo, mas eu faço o ato de fé e creio, e no caminho eu vou entendendo. Primeiro processo, Santo Agostinho dizia. Mas existe um segundo processo. Primeiro eu entendo para crer, mas depois, primeiro eu creio para entender, eu faço o ato de fé, mesmo sem entender totalmente os dogmas, a revelação, a Bíblia, a vontade de Deus. Primeiro eu creio para entender, só que depois, dizia Santo Agostinho, depois que você creu para entender, você tem que entender para crer. Ou seja, você tem que compreender, se aprofundar, estudar e entender profundamente o que a palavra está dizendo. Porque o que está dizendo? Quais são os 4 tipos de solos? Beira do caminho, né? A palavra, a semente que foi lançada à beira do caminho, solo pedregoso, entre espinhos e terra boa. E o que o evangelho está dizendo da semente lançada à beira do caminho? É aquelas pessoas, quando Jesus vai explicar, ele diz o seguinte: essas pessoas nas quais a semente cai à beira do caminho, são pessoas que ouvem a palavra, só que antes delas entenderem, ou seja, elas não entendem, como está escrito lá em Romanos 10:17, é preciso compreender a palavra. Antes delas entenderem, vem o diabo e rouba a palavra. Então o diabo, ele é o distraidor, e ele também, presta atenção, é aquele que trabalha para roubar a palavra de Deus que foi semeada no seu coração. E como que ele faz isso? Ele faz muito isso através da distração. Eu vou ser sincero para ti, eu lembro quando eu tinha meses de padre, eu já contei essa história aqui também uns anos atrás. Eu tinha meses de padre e eu fui transferido para Canção Nova em São Paulo, capital. E todos nós sabemos, São Paulo tem muitos hospitais, né? Muitos dos melhores hospitais do Brasil estão lá. Então, como eu era o responsável, o padre da Canção Nova lá, vira e mexe alguém me ligava: Padre Zandoná, o senhor pode ir visitar o meu tio que está na UTI, pode visitar minha tia, pode levar a unção dos enfermos. E eu ia. E eu lembro que certa vez eu visitei um senhor que quando eu cheguei na UTI, eu olhei para ele e falei: esse homem não passa de hoje. Você já visitou alguém assim, que está na fase terminal? Só que mesmo muito doente, ele podia falar, estava lúcido, porque era um câncer que tinha atingido, se eu não me engano, o esôfago, essas partes aqui, e ele estava lúcido, mesmo perto do fim. E era um homem muito rico, muito abastado. E era um quarto só para ele, né? Aí a enfermeira saiu e ele me disse: padre, eu quero partilhar com o senhor, não é nem confessar, foi uma partilha. Falei: tá bom, filho, eu estou aqui para te ouvir, eu trouxe comunhão para o senhor, eu trouxe unção dos enfermos, né? E ele me disse: padre, ele começou me dizendo isso, eu tinha 6 meses de padre, eu nunca mais esqueci. Ele disse: padre, eu tenho 79 anos, não me recordo exatamente. Ele disse: padre, eu passei a minha vida inteira distraído com coisas que não eram essenciais. Eu não vi os meus filhos crescerem porque eu estava trabalhando. Eu fiquei sempre brigando com a minha esposa, tentando mudá-la, sem aceitar o jeito dela. A esposa dele era de uma família mais simples, ele era mais estudado, então ele sempre brigou com a esposa.
Padre, eu não cuidei da minha saúde, eu não ia à missa, eu só trabalhei, fui para muita festa, me envolvi com outras mulheres, tive 2 filhos fora do casamento. Padre, hoje, eu sei que talvez eu morra hoje. Sabe um homem lúcido, que sabe o que está à frente? Como eu disse, ele estava lúcido, ele ia morrer, mas ele sabia o que estava acontecendo. Ele disse: padre, eu vejo que eu desperdicei a minha vida toda, distraído com aquilo não é essencial, que não era essencial, e eu sei que agora não dá mais tempo de voltar atrás. Você sabe que aquilo me tocou profundamente? Claro, eu estava lá para levar consolo para esse homem, obviamente. Eu estava lá para levar uma palavra de conforto, mas eu fui o que mais aprendi. Aquele homem morreu naquela mesma noite, e aquilo nunca mais saiu do meu coração. E em cada dia da minha vida depois daquele dia, todas as noites quando eu faço o meu exame de consciência, eu pergunto para Deus: Senhor, em que eu me distraí hoje? Em que eu não percebi a tua graça falando comigo, agindo na minha vida, me levando a uma ação específica, me levando a começar algo ou a deixar algo? Em que eu me distraí? Porque veja bem, o demônio não vai aparecer com chifre para você, ele não vai aparecer com garfo, ele somente quer te distrair. Você passa a vida inteira indo na chácara no final de semana, viajando muito, mas não vai à igreja, não se confessa, não muda de vida, não se arrepende, não entende o valor de Deus na própria vida, não é um bom pai, não é uma boa mãe, não ama os filhos, passa a vida inteira tentando mudar o marido. Olha, eu vou ser sincero, você que é casado, quem aqui é casado? Levanta a mão, mas levanta com força mesmo, porque tem uns que levantam meio arrependido assim, né? Levanta assim, e já casou, não tem jeito, né? Olha, vou ser sincero, tem coisas que você vai ajudar o seu marido a mudar, sua esposa a mudar, mas tem coisas que vêm no pacote, me perdoe a sinceridade. Ou você ama e curte o marido, a esposa que Deus te deu, ou você vai ficar a vida inteira brigando com um real e buscando um ideal que talvez nunca chegue. Sabe? Santo Afonso Maria de Ligório fez o voto com Deus de não perder um sequer minuto da sua vida. Ele não queria, ele fez o voto pessoal de não perder, porque ele sabia que o distraidor quer fazer você perder o foco. Quem aqui já pecou algum dia na vida? Levanta a mão. Achei que era só eu. Os padres aqui não precisam levantar a mão não, esses padres são fortes. Brincadeira, todos nós. Porque, você sabe o que quer dizer a palavra pecado? A palavra pecado vem do grego, original bíblico, né? Hamartia, que quer dizer errar o alvo. O que é pecar? Errar o alvo. Você passa a sua vida inteira, Deus dizendo, vem para cá, e você está indo para lá. Deus dizendo, vem para São Paulo, e você está indo para o Rio de Janeiro. Por quê? Porque está distraído. Então preste atenção, a compreensão da palavra é essencial. Por isso você tem que se perguntar agora a você mesmo: eu estou entendendo o que o padre está falando? Você está entendendo? Está entendendo mesmo? Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo o que o sacerdote está pregando? Porque você precisa todos os dias se perguntar: eu estou entendendo? Porque entender a palavra é essencial, porque senão a palavra é roubada da sua alma e você não produz fruto e pode perder a sua salvação. Isso é muito sério. É que nem a primeira missa. Você sabe que a primeira missa de um padre é uma coisa bonita, né? Fui ordenado padre aqui, cheguei lá na minha cidade, lá em Londrina, no Paraná, todo inchado, vou fazer a primeira missa, um paramento bonito. Aí proclamei o evangelho, todo bonito, né? Preguei sobre o evangelho, todo bonito, e citei muita coisa. Aí no final a minha avó, uma italianona, bem paranaense, chegou em mim e falou: mas meu neto, que missa linda, que orgulho de você, que roupas lindas, a sua voz é tão bonita. Eu olhei para ela e falei: a senhora entendeu, vó? Entender a gente não entende, mas eu gostei. Eu não entendi não, Pi, estava meio difícil que você falou lá, umas coisas meio difíceis. Eu falei: ih, rapaz, comecei mal. Sorte que Deus vai corrigindo a gente no processo, né? E sorte que ela é sincera também, que se fosse outro para agradar, falava: claro, entendi. Não, entender a gente não entende, né? Falei: ô vó, então o problema não está na senhora, o problema está em mim.
Claro, eu tenho que, como padre, ser profundo, levar um conteúdo, sim. Mas se eu levar um conteúdo tão bom que você não entende, meu amigo, o problema está em mim. Então eu tenho que me preocupar com a sua compreensão. Como pregador, nós pregadores temos que nos preocupar se as pessoas estão entendendo, né, o que a gente está falando. Só que não é só responsabilidade minha, não. Você tem que se preocupar. Você sabe que esses dias eu gravo a homilia todos os dias no meu canal no YouTube. E eu gosto de jogar umas brincadeirinhas no meio assim, né? Esses dias eu estava pregando, acho que era o evangelho da ovelha perdida. Aí no meio da reflexão, não sei porquê, falei assim: ô você cara de pau, larga esse celular e volta, vem ouvir aqui a homilia. Aí uma pessoa mandou uma mensagem: padre, era eu. Eu estava ouvindo e pagando uma conta. Falei: ah, cara de pau. Eu falei assim, sozinho, eu no estúdio na câmera, eu e a câmera no estúdio sozinho, mas eu senti de falar e falei. E sempre a carapuça serve, né? Eu já contei essa história também. Minha irmã, que me perdoe, que não esteja assistindo, certa vez ela ouviu a homilia minha também perto de mim. Não sei se era para dar uma moral. Pelo menos a minha irmã tem que me dar uma moral, né, gente? Senão fica ruim. Ela ouviu a homilia lá no canal do YouTube, ouvindo, e eu vi ela ouvindo e mexendo no celular. Grupo da escola lá onde ela lecionava, grupo disso, grupo daquilo. Falei, hoje ela não escapa. Acabou a homilia, eu falei: ô minha irmã querida, você é a primogênita da nossa família, deu uma, né? Você gostou da homilia? Nossa, amei, eu vou compartilhar com todas as minhas amigas. Eu falei assim: o que eu falei? Ela ficou assim, né? Qual era o evangelho? De repente ela falou: você viu, o Corinthians perdeu ontem. O que acontece sempre, né? Isso aí é outro assunto, enfim. Isso aí é assunto para outro dia. Mas a minha irmã, eu vi, e aquilo mexeu comigo. Eu falei: é assim que o ouvinte do padre Adriano Zandoná, do nome dos padres todos, assim estão hoje em dia. A gente acha que está arrebentando, prepara uma palavra profunda e a pessoa está lá mexendo no TikTok, eu falando de Jesus e a pessoa vendo dancinha no TikTok, ó. E a dancinha não é assim não, eu só não vou imitar as dancinhas que tem lá, porque não convém, né? Para um sacerdote. Dancinhas dá para te prender, e um monte de videozinho. Como é que está o seu foco? Isso é muito sério, porque veja bem, a palavra de Deus está dizendo, o diabo ele está 24 horas por dia trabalhando para roubar a palavra, a semente da palavra do seu coração. E isso não depende do semeador, depende de você, depende do solo. Porque veja bem, nós estamos celebrando hoje mártires coreanos, sim ou não? Por que eles morreram na Coreia? Por quê? Por causa da palavra de... Então eles foram mártires, eles deram a vida por causa da palavra de... E por que as pessoas, o imperador da Coreia os matou? Por causa da palavra de... Ué, mas é a mesma palavra que levou um a morrer e que levou outro a matar. A palavra é semeada para todos. Jesus não espera você estar pronto para ele evangelizar. A palavra está sendo semeada. Ai, mas sabe o que é, padre? É que é a primeira vez que eu venho na igreja. Ai, sabe o que é? O meu padre não é bom. Sabe o que é? A missa é muito cedo. Deixa de ser preguiçoso. Olha, às vezes a gente não progride por causa de uma preguiça moral. Tem tanto marido que vai na igreja forçado e vai esperando ver um defeito do coordenador, do cantor, do padre, para arranjar aquela muleta para não ir mais na igreja. Preguiça. Mas a palavra está sendo semeada. E veja bem, nós vamos prestar conta de toda a palavra de Deus que chegou ao nosso coração. Porque diz o livro do profeta Isaías, no capítulo 55, que nenhuma palavra vem do céu sem uma missão específica, sem produzir um efeito. Se a palavra não produziu o efeito na sua vida, o problema não está em Deus. Se a palavra não gerou frutos na minha vida, o problema não está em Deus, está em mim. E agora eu vou dizer, por que eu estou falando da distração? Por que eu estou falando de tudo isso? Porque isso aqui, eu não estou falando de pecados graves. Eu não estou falando de pessoas que roubam, que assaltam. Eu não estou falando de prostituição. Eu não estou falando de tráfico de drogas. Eu não estou falando que aqui no meio de nós tem uma pessoa montando uma bomba nuclear para estourar a China. Isso aqui acontece com gente boa, como a minha irmã. Isso aqui acontece com gente boa, como a minha avó. Com gente boa como você, que está tão distraído, que não consegue ouvir, não consegue guardar a palavra.
Você sabe que São Carlos Borromeu dizia o seguinte: foge tanto quanto possível das distrações, porque os maiores pecados começam com a distração, e a atenção é a atitude espiritual mais importante. Olha o que São Carlos Borromeu está dizendo. Vamos aplaudir isso? Vamos aplaudir. Gente, a gente tem que tomar cuidado, porque, como eu dizia, a distração é uma tentação, e a distração, ela gera consequências. Qual é a primeira consequência da distração? A desobediência. Eu acompanhei certa vez um jovem, uma mulher tinha 2 filhos, adolescentes. Quem tem filho adolescente, viu, força, coragem, fé, isso vai passar, tá? Deus te abençoe, vamos rezar por eles, né, padres? Não é fácil, viu? Uma mãe desesperada contou o que estava acontecendo com o filho dela, falou: o que ele tem, padre? Eu falei: já sei o diagnóstico, fechei o diagnóstico. O que ele tem, padre? Eu falei: adolescência. Essa é a doença, esse é o problema. Minha mãe tinha 2 filhos adolescentes, um era malandro. Sabe aquela coisa? A mãe falava assim: filho, trouxe chocolate. Ô mamãe, você me chamou? Filho, pode jogar videogame? Claro, mamãe. Só que a hora, ele tinha ali os seus 13, 14, a hora que ela falava: vai comprar leite para mim na padaria, não ouvia. Malandro. Vai colocar o lixo lá fora. Ah, meu amigo, as baratas estavam andando e o lixo não tinha ido lá para fora. Esse era o filho malandro. Só que tinha um outro filho que tinha um TDAH bem alto, um transtorno de déficit de atenção bem alto. Então, às vezes, a mãe dele falava e ele não obedecia, mas você via que não era, isso não é desculpa para ninguém, tá? Mas esse foi um caso que eu acompanhei, eu constatei. Às vezes a mãe dele falava, mas por esse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele não conseguia ouvir. E não ouvindo, o que acontecia? Ele desobedecia, ele não fazia. Só que a mãe antigamente chegava junto com os 2, né? Torcia o escutador de novela, como diziam os antigos, dos 2, né? Só que chegou um tempo que, quando ela levou o menino no médico, ela viu que ele tinha um problema. Então ela começou a pegar mais leve com ele, entraram com medicação, até ele melhorar. Por que eu estou contando essa história? Porque a distração, ela leva à desobediência. E é isso que o diabo quer. Talvez ele não quer te levar nem a tantos pecados graves, morais, desvios, mas ele quer te levar à distração, que vai te levar à desobediência. E o que Jesus disse no Evangelho? Vocês serão os meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. Se você anda distraído e não obedece a Deus, você se torna inimigo de Deus, porque o amigo é o que obedece. Você pode repetir isso depois de mim? Se eu fico distraído, meu Deus do céu, olha para quem está do seu lado e fala assim: ressuscita, sai da tumba. Diga para essa pessoa: Lázaro, vem para fora. Meu Deus do céu, será que está prestando atenção essa pessoa com esse nível de coragem para repetir o que o padre está pedindo? Eu vou jogar esse microfone em ti, hein? Você vai ver. Se eu me distraio, eu desobedeço. E se eu desobedeço, eu me torno inimigo de Deus. Simples assim, é isso que o inimigo quer. Talvez ele nem vai te levar a ser o chefe do primeiro comando da capital, do PCC. Mas ele quer que você passe a sua vida não ouvindo, não prestando atenção, não obedecendo, e pouco a pouco o seu coração vai se afastando de Deus. Você vai perdendo a sensibilidade espiritual, sabe? Você vai perdendo você vai entrando numa frieza espiritual. Você sabe que um dos verbos que mais aparece na Bíblia, sobretudo no Antigo Testamento, sabe qual é? Shema Israel. O que quer dizer Shema? Escuta, Israel. Você pode repetir isso depois de mim, desculpa. Escuta, Israel. Como é o seu nome? Agora você vai dizer escuta e vai dizer o seu nome. Escuta, Padre Adriano Zandoná. Escuta. O que Deus quer de você é a escuta, porque lá em Romanos capítulo 9 está escrito que a fé vem pela escuta. Então veja bem, a principal missão sua como cristão e minha é guardar a palavra, ser um sentinela da palavra. E você sabe o que quer dizer a palavra guardar? A palavra guardar no original da Bíblia com o qual foi escrita era o verbo grego tereo, que significava o seguinte: conservar, vigiar, zelar, proteger.
Tereo do grego, com o qual está escrito no original, né? Guardar, que aparece mais de 40 vezes na Bíblia, a maioria delas no Novo Testamento. O verbo tereo significa tudo isso: conservar, manter, zelar, proteger. Foi essa palavra que Deus disse a Adão, por exemplo, quando Deus colocou Adão no jardim, para cultivar e guardar. Tereo, ou o hebraico chamar, que é o mesmo sentido. Então Deus quer que você zele para que essa palavra fique no seu coração, que você se esforce, que você proteja essa palavra, que você vigie essa palavra. Por isso, mais uma vez eu te pergunto: você está entendendo o que o Padre está falando? Sim ou não? Você sabe que eu aprendi, depois dessa passagem que eu passei com a minha irmã lá, ouvindo a minha homilia, eu aprendi a fazer sempre algo. No final da homilia no meu canal eu sempre digo: antes de você sair, tira 3 minutos. Pensa, o que você ouviu, o que Deus está te pedindo, e o que você precisa fazer para colocar isso em prática, e escreve aqui nos comentários. Por quê? Porque se a pessoa para 3, 5 minutos, ela pensa: o Evangelho diz isso, o Padre pregou isso, eu estou vivendo isso, então para viver o que o Padre falou e o que o Evangelho disse, eu tenho que fazer isso. Parando, rezando, ruminando, você guarda a palavra. Porque veja bem, a gente precisa vigiar para guardar a palavra, zelar para guardar a palavra. Você sabe que os padres do deserto, eu os citei e volto novamente a eles. Eles tinham uma estratégia para vencer a tentação, a distração, e para manterem-se focados em Deus. Primeira técnica, primeira arma que os padres do deserto usavam, o Abá, esqueci o nome aqui, Teonas, ele falava o seguinte, ele ensinava o seguinte: Abá quer dizer o pai, né? O padre do deserto. Ele dizia que a primeira arma dele para vencer a tentação é ruminar constantemente o Evangelho. Você sabe que naquela época eles não tinham livros do Evangelho como nós, né? Porque tem gente que acha que a Bíblia caiu do céu com zíper e tudo, né? Tem gente que critica: eu não gosto quem lê a Bíblia no celular, porque é só no livro. Meu amigo, o livro nasceu no século XVI, então você tem que ler num papiro em aramaico, né? Para você ser bem fiel ao original, né? Mas naquela época eles não tinham. Então eles ouviam às vezes na missa, na celebração, um trecho, e eles ficavam repetindo aquilo na cabeça deles o dia inteiro. Muitos construíam balaios com as mãos, né? Para vender lá nas feiras do Egito, de Alexandria. E eles iam repetindo, né? Jesus, Filho de Deus, tem piedade de mim. Jesus, Filho de Davi, tem piedade de mim. O pensamento deles se distraía, eles voltavam a esse pensamento e repetiam na mente o trecho do Evangelho, sabe? O versículo. E esse era a atitude deles para manter a mente deles cheia de Deus. Porque, claro, eles não tinham tanta distração, eles não tinham WhatsApp, eles não tinham TikTok, eles não tinham Facebook, eles não tinham YouTube, eles não tinham podcasts. Mas eles também tinham, a mente humana é um campo de batalha, as suas distrações, as suas lutas. Então eles ruminavam o Evangelho. A ruminação diária da palavra, sabe, fazia com que eles evitassem os maus pensamentos. Segunda estratégia deles: vigilância constante. E o que é a vigilância constante? É o estar atento a si mesmo. É o estar atento. Porque o que acontece? O demônio, ele não age diretamente nos seus pensamentos, mas ele age com sugestões. E ele é muito mais inteligente que você e eu. Ele sabe a sua personalidade. Ele está tentando pessoas desde a criação do mundo, gente. Ele não sabe o projeto todo de Deus. Ele não é onisciente, não é. Mas ele consegue perceber muito o que está acontecendo e onde vai dar, porque há milhares de anos ele está aí. Então eles vigiavam os seus pensamentos para focarem-se na palavra de Deus. E outra coisa, última atitude: eles faziam algo que chamava uperefania, que é sempre meditar sobre os próprios pecados e a brevidade da vida. Eles refletiam sobre a morte. Pode parecer fúnebre, né? Mas pensando nos próprios pecados, pensando na brevidade da vida deles, pensando no fim, eles estavam sempre olhando para o que é essencial, sem perder tempo com bobeira. Eles estavam pensando na conversão, na necessidade de mudar de vida. Vamos supor, se você souber que você tem um dia de vida, se você for são, você vai fazer o quê? Você vai pedir perdão a quem você tem que pedir, você vai pagar as suas contas. Você vai, qual é o tema do encontro? Colocar a sua vida em ordem, como o Márcio Mendes disse cedo. Então o refletir sobre o fim
o constantemente pensar nisso fazia com que eles estivessem todos os dias colocando a sua vida em ordem. Mas veja bem, gastei bastante tempo nesse primeiro solo, porque foi o que mais me chamou a atenção. Agora temos o segundo solo. Qual é o segundo solo? O entre espinhos. Desculpa, o segundo solo é o solo pedregoso. É aqueles que receberam com alegria, mas que não tem raiz. Aquela alegria, receberam a palavra, né? Com alegria emocional, sentindo o amor de Deus, mas a hora que veio a aprovação, a pessoa desistiu. Você sabe, a gente tem que tomar muito cuidado com essa fé emocional, né? Esses dias uma pessoa falou: padre, eu estou vivendo um sofrimento muito grande. Eu falei assim: por quê? Eu perguntei: porque eu vou à igreja, eu não sinto mais nada, eu não choro. Porque tem gente que acha que para funcionar tem que chorar, né? A pessoa pergunta assim: padre, sua missa foi boa? Foi, filho? Quantos choraram? Ué, mas se ninguém chorou, a missa não foi boa? Não, a pessoa disse: padre, eu não estou chorando mais, não estou sentindo. Eu falei: ótimo, agora você saiu da lua de mel e está casando com Deus de verdade. Porque na lua de mel, meu amigo, a mulher nem flatulência tem. Na lua de mel o homem acorda com a boca cheirando cereja. Depois no dia a dia, meu amigo, a mulher acorda, cabelo, aquele homem chato já acorda reclamando. É o dia a dia. Ninguém vive uma lua de mel para sempre. Claro, a gente vai lutar para trabalhar, mas é o relacionamento. Então, essa segunda caso aqui é a pessoa que só quer viver no oba-oba, como dizia Santa Teresa, só de consolação espiritual. Eu quero viver de consolação, mas daí quando vem a aprovação a pessoa desiste. E o que a palavra está dizendo? O que Jesus disse quando estava explicando isso aqui? Jesus disse o seguinte: na hora da provação ou da perseguição, a pessoa cuja semente caiu no solo pedregoso, ela vai desistir. O que isso quer dizer? Que a palavra que você recebeu vai ser provada, inevitavelmente. Quem aqui está recebendo a palavra de Deus desde cedo? Levanta a mão. Mas levanta para valer, viu? Pelo amor de Deus. Isso. Essa palavra que você está recebendo, ela vai ser provada. Vão vir provações. Não para destruir você, mas para fazer a raiz se aprofundar no solo. Você sabe que as árvores que têm as raízes mais aprofundadas no solo, muitas vezes são as árvores que vivem, que habitam, que são plantadas, que nascem nos lugares mais secos. Porque a falta de água faz ela aprofundar a raiz para tentar encontrar umidade no lençol freático, né? no lençol de água que está debaixo da terra. Então, secura nem sempre é para te destruir, mas é para te aprofundar a raiz. E quando a árvore tem a raiz profunda, não é qualquer vento que derruba. A árvore que mais raiz profunda tem é a que menos vai ser destruída pelo vento, pela tempestade, pela enxurrada. Então a palavra vai ser provada. Talvez você esteja num tempo, você aqui, você em casa, preste atenção, no qual a palavra que foi semeada no seu coração está sendo provada. Padre, eu ia à igreja, era tão bom. Agora os amigos da igreja não me mandam mais mensagem. O padre não me dá mais oi, não me chama mais para tomar café, só me pede para fazer as coisas. Eu estou sofrendo com isso. Ótimo, esse é o primeiro degrau do amadurecimento. Aprovação. É o primeiro degrau do amadurecimento. Pode aplaudir, aplauda com força. Coragem para isso também. É o primeiro degrau do amadurecimento, quando vem a aprovação. Sem provação não tem crescimento espiritual. Eu me recordo, gente, quando eu fiz o meu primeiro retiro na igreja, tudo era maravilhoso, tudo. Gente do céu, eu acordava quase que levitando assim. Não vinham provações, mas durou pouco. Primeira semana já vieram as pancadas, né? Vieram os meus antigos amigos me chamando para as baladas, para a festa, para cheirar de novo, para fumar de novo, para usar droga de novo. Tinha saído depois de uma vida de 6 anos e meio de droga, entrado em 2 comas por causa de droga. Fui no primeiro retiro, Deus me libertou, foi maravilhoso. Eu fui batizado no Espírito Santo, sabe? Saí de lá levitando. Mas no segundo dia, já um fiote de cruz credo já me ligou. Vamos comigo, não sei aonde eu fui. E o menino já tinha droga e já enrolou um baseado e já me ofereceu, minha mão tremia.
Eu falei: Jesus, eu achei que o Senhor ia tirar da face da terra toda e qualquer espécie de droga, porque agora eu me converti. Você pode se converter, o mundo vai continuar sendo mundo, vai continuar tendo droga, vai continuar tendo prostituição, vai continuar gente na sua família que não aceita Deus, gente na sua família que bebe, vão continuar os defeitos do seu marido, vão continuar os problemas. Mas aí você vai parar? Vou dizer para você: se você está caminhando com Deus e estão vindo problemas e provações, seja muito feliz, porque é sinal que você está no caminho certo e que Deus está trabalhando muito na sua vida e que o melhor dele já está chegando na sua vida. Pode ter certeza. A gente tem que amadurecer e sair desse emocionalismo vazio. Não basta se emocionar na igreja. Eu não quero que você chegue ali e fale assim: Padre do céu, sua pregação foi tão maravilhosa, eu chorei, mas mudou de vida, criatura? Está sendo um esposo melhor? Está acertando a mira na hora de ir no banheiro, sendo que a tua esposa está falando isso há 30 anos? Está se convertendo, está confessando? Não, então eu não quero você chorando não, tá? Pare de chorar, ou se for chorar de raiva de mim também, eu vou tentar melhorar na próxima pregação, eu entendo. Mas não é você chorar de emocionalismo, não, é preciso suportar a aprovação. Segundo estágio: o primeiro é guardar a palavra, agarrar-se com todas as forças e abraçar essa palavra. Segundo estágio é suportar a aprovação que vai vir por causa dessa palavra. Solo pedregoso. E agora vem o terceiro solo, que é o solo entre os espinhos. Eu acho tão interessante, porque o verbo que Jesus usou é o seguinte: aqueles cuja semente caiu entre os espinhos são as pessoas que ouvem a palavra com P maiúsculo, mas essa palavra é sufocada. Você já foi sufocado? Quem aqui já se sentiu sufocado alguma vez na vida? Levanta a mão. Nem que seja sensação, tomara que ninguém fez isso com você, mas não é ruim você se sentir sufocado? Jesus está dizendo: as pessoas cuja palavra caiu entre os espinhos são as pessoas que são nas quais essa palavra é sufocada. Por quê? Pelas preocupações. Primeira coisa, a pessoa é extremamente preocupada, agitada, ansiosa. Ela não dá espaço para a palavra crescer. Por quê? Porque ela entende que tudo depende dela, que ela tem que consertar o mundo. E aí ela peca contra a virtude teologal da esperança. Essa segunda solo aqui tem a ver com a virtude teologal da esperança. Eu me preocupo tanto que eu não espero em Deus. Ai, Padre, eu tenho problema. Ai, minha família tem problema. Tá certo, Deus não sabe, eu vou contar para Ele depois, tá? Escreve os seus problemas num papel, que eu tenho o WhatsApp de Deus. Aí à tarde nós vamos fazer uma conferência, eu conto para Ele os seus problemas, tá? Você acha que Deus não sabe, criatura? O que você passa? Ai, Padre, não sei, tenha certeza, Deus sabe. A sua vida está nas mãos de Deus. Nada do que você vive passa desapercebido a Deus, nada. Até, diz a palavra, os carecas que me perdoem, mas até os cabelos da sua cabeça estão contados. E os que não têm cabelo, os fios, o folículo lá dentro que continua no seu couro cabeludo, está contado por Deus. Então a preocupação, a pessoa preocupada não tem espaço para a esperança no coração dela, para a fé. Então, primeira coisa, a palavra é sufocada pela preocupação. Segunda coisa, a palavra é sufocada pelas riquezas. O Márcio dizia na pregação antes da missa, no programa, o desapego, a importância do desapego. A palavra é sufocada pela ganância, o querer acumular, o só viver para o dinheiro. E também, terceira coisa na qual eu quero me focar, a palavra é sufocada, presta atenção, pelos prazeres mundanos, né? As idolatrias modernas, né? O prazer da comida, o prazer do celular, o prazer do sexo desregrado, o prazer muitas vezes de apostar toda a vida só na carreira. Só vivo para isso, só vivo para trabalhar. Eu não cuido da família, eu não rezo, eu não vejo outras coisas na minha vida, sabe? Veja bem, essa pessoa que é sufocada pelos prazeres, pelo apego às riquezas, pelas preocupações, Jesus disse que a palavra, ela não amadurece.
Você está entendendo? Ela até encontrou ali uma profundidade, mas ela não amadurece. Por quê? Porque essa pessoa, enquanto a segunda pessoa do solo pedregoso pecou, enquanto a primeira pessoa aqui das preocupações pecou contra a virtude teologal da esperança, a pessoa que é viciada nos prazeres, ela peca contra a virtude teologal do amor, da caridade. Por quê? Porque ela só quer prazer, é aquele zelo excessivo com a própria vida, aquele sentido de autopreservação excessivo. A pessoa, ela não produz fruto, ela não amadurece, ela não se doa. Vamos à missa, como eu dizia no começo e retomo. Não vamos não. Ela sempre tem que viajar, ela sempre tem que ir à chácara, ela sempre tem que descansar, ela sempre está preocupada com o bem-estar só dela. Ou seja, ela não ama, ela não produz fruto, ela não devolve a Deus nada do que Deus lhe deu, ela não gera vida. Quem aqui quer ser feliz? Levanta a mão, pode ser mais forte. Sabe o que você tem que fazer para ser feliz? Sabe sim ou não? Pergunta para quem está do seu lado. Você sabe? Gente, essa aqui é uma dica de milhões que eu vou dar para ti, hein? Essa dica vale caro, vou mandar até meu Pix. Quer saber o que você tem que fazer para ser feliz? Sim ou não? A palavra felicidade vem do latim, felicitas, quer dizer fecundo, que gera vida. Que gera vida. Você quer ser feliz? Seja fecundo, gere vida, doe-se, doe a sua vida, o seu tempo, ame. Para de se preocupar só com você, com o seu descanso, com o seu futuro, com a sua vida. Sirva a Deus, ame a Deus nos outros, se doe. O sentido da nossa vida não é só nosso descanso, a nossa autopreservação. Como eu disse, tem gente que não é nem pecado grave, não é nem coisa séria, mas ela vive num espírito de autoconservação. Ela não ama, porque ela tem que sempre estar descansando muito, ela sempre tem que estar olhando as coisas dela, a vida dela. Mas a vida foi feita para ser fecunda. A sua vida precisa gerar vida em outros, para que você seja feliz, para que eu seja feliz. A nossa vida precisa gerar vida. A gente precisa devolver a Deus um pouco do que a gente recebeu, porque senão essa preocupação, esse apego no prazer, na autoconservação, isso sufoca a palavra e não deixa ela gerar fruto. Então nós já falamos de 3 solos. O primeiro não é nem um solo, mas é a atitude da semente cair à beira do caminho. O segundo é o solo pedregoso. O terceiro é o solo com espinhos. E qual que é o quarto solo? Não, pelo amor de Deus, responda com coragem. Terra boa. É isso que eu espero que você esteja sendo nesse dia. Olha para a pessoa que está do seu lado. Ela tem cara de terra boa ou não? Dá uma sacudidinha nessa pessoa assim, fala assim: olha, Deus está semeando muitas palavras em você hoje, hein? O que é a pessoa que tem um coração que é terra boa? No Evangelho está explicado. É a pessoa que ouve a palavra com um coração bom e generoso. Repita depois do padre. É quem ouve a palavra com um coração bom, com um coração generoso. O que é ouvir a palavra com o coração? Foi Jesus que disse aqui no Evangelho, quando ele estava explicando. O que é ouvir a palavra com um coração bom e generoso? O coração bom tem a ver com disponibilidade. Tudo que eu tenho pregado até aqui tem a ver com atenção. É tão bom, quem aqui já foi responsável de alguma coisa, diretor, CEO, ou coordena alguma coisa na vida, a sua própria casa. É tão bom quando você fala uma coisa, a pessoa tem disposição, como eu dei exemplo do filho, né? O filho tem disposição, ouve na primeira e já faz o que você pediu. Não é maravilhoso? Quando você tem que coordenar algo na vida, ou uma empresa, ou sei lá, alguma coisa que você faz. O que é ouvir com um coração bom? É ouvir com essa disposição. Eu estou ouvindo, talvez a diretora da televisão fale ali para mim: padre, tire esse ambão da palavra daqui. Olha só, um ambão antigo. Eu ganhei eu que recebi esse ambão aqui quando eu era seminarista em 2007, na Canção Nova. E se na hora que ela falar, porque talvez a câmera está cortada aqui em ti, e vai entrar uma outra câmera com uma imagem aqui, que precisa que esse ambão não esteja aqui. Na hora eu ouvi e tirei, eu não atrapalhei, pelo contrário, eu estou somando. Eu já ouvi e já executei. Então o que é ouvir a palavra com coração bom? É com disposição. Você que está dormindo aí, tem alguém dormindo aí, cara de pau?
Tô de olho em você, hein? Eu vou aí, hein? Ó, vou te pegar na saída lá, hein? O padre é grande. E se você achar ruim comigo, eu vou pedir só para esses pouquinhos padres que estão aqui conversar com você lá. Quase não tem padre aqui. Mas a pessoa dorminhoca, que fica dormindo na missa. E eu vou ser sincero para ti, tem gente que dorme bonitinha ainda na missa. Agora tem gente que dorme assim, ó. Esses dias eu vi uma mulher na minha missa de segunda. Eu sei que a missa das famílias, todas as segundas pela TV Canção Nova, é segunda, é 3:30 da tarde. Eu sei, não é fácil. A mulher estava assim, ó, e a babinha escorrendo. Eu falei, hoje ela me paga. De repente eu estava pregando assim bem suave. E eu falei assim, nossa, a mulher deu um pulo. Sabe quando a mulher acorda imaginando assim, morri, onde eu estou? E eu só olhei para ela e fiz assim. Só pensei assim, Deus te abençoe, filha. Aqui não, filho do cão, vai acordar. Mas a pessoa que não ouve com o coração bom, claro, eu não tô criticando se você toma um remédio, se você tem muita dificuldade, mas fica de pé se tem muita dificuldade. Eu tinha um amigo padre, que o bispo estava pregando, às vezes ele saía e ficava de pé tomando uma água. O bispo já olhava para nós padres e ríamos, falando, que bom ele está ali para não ficar dormindo atrás de mim, né? Tem gente que, meu Deus, encostou, dormiu, né? Eu queria ser assim, eu já sou mais para desligar à noite eu demoro um pouquinho. Mas ouvir com boa vontade é não ficar babando na hora da missa. É rezar com vontade, é ter disposição na hora de ler a palavra. Me perdoe, tem pessoas que vai para o shopping com disposição, que vai para todo lugar com disposição, mas na hora de ir para a missa parece que é uma penitência. Tem paróquias que às vezes você celebra que você vê a pessoa olhando no relógio e olhando para ti assim. Olha para o relógio e olha para ti, né? Há vontade de jogar um microfone na testa. Sabe, não tem disposição. Ouvir com um coração bom, com disposição, como quem quer entender e colocar em prática. E depois o que Jesus disse? Ouvir com o coração tá muito fraco. Ouvir com o coração. O que é um coração generoso, gente? É um coração que não tem medo de se ofertar. Porque veja bem, ouvir a palavra de Deus é perigoso, mas continua ouvindo todo dia. Vem no meu canal, vem no canal da Canção Nova, vai no canal de outro padre, que seja. Mas toda palavra que você ouve da parte de Deus exige uma resposta. Porque veja bem, Deus não é generoso, Deus é a generosidade em pessoa, encarnada. Porque Santo Tomás, tem uma parte da Suma Teológica, na terceira parte, que Santo Tomás faz a seguinte reflexão, ele faz a seguinte pergunta, Santo Tomás de Aquino: o que Deus ganhou ao criar você e eu? O que Deus ganhou ao criar você? Que esse nariz é enorme ou pequeno? Que essa orelha é grande ou pequena? Que essa circunferência abdominal ou não? O que Deus ganhou ao criar essa criatura que está do seu lado? Aí, olha aí. Ele ganhou um Pix. Todo mundo que ele cria é maravilhoso, é obediente. O Deus que criou Carlos Acutis, São Carlos Acutis, é o Deus que criou Hitler. Cada um se tornou o que se tornou. Então Santo Tomás dizia que a criação é um ato da generosidade de Deus, que Ele cria por amor, Ele te dá a vida por amor, Ele não ganha nada. Deus é generoso, Ele está sempre se doando. O movimento trinitário da Trindade é um movimento sempre de saída, não de chegada. É o Pai que sai de si para criar o Filho, é o Filho que sai de si para ressuscitar e enviar o Espírito, é o Espírito que vem do Pai e do Filho para nos santificar e conduzir a igreja. Então Deus é generoso, só que a palavra dele que você e eu ouvimos, presta atenção, exige uma resposta de generosidade. Eu preciso ouvir com um coração generoso. Vou te dar um exemplo. Olha aqui, quantos padres temos aqui? Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 comigo. Quase 20 padres. Tem padres aqui da Argentina, eles já falaram. Tem padres aqui do Chile. Tem padres do Equador. Padres de Portugal. Padres do Brasil. Algum país que me faltou? México. Olha, nós temos vários países representados. E olha aqui,
Ó, os cinegrafistas podem filmar para quem está em casa. Tem padre de óculos, tem padre careca, tem padre cabeludo, tem padre de barba, tem padre magro, tem padre gordo, tem padre alto, tem padre que tem um pé 46 igual o meu assim, eu quase não acho sapato para comprar. Todos esses irmãos aqui, ó, eles tinham um futuro antes de ser padre. Talvez tenham aqui padres que já eram formados antes de ir para o seminário. Eu conheço padres que eram médicos, que eram engenheiros. Talvez alguns aqui eram noivos. Talvez alguns aqui vieram de famílias bem simples, ou vieram de famílias muito abastadas. Mas o que é a vocação do sacerdócio? É uma resposta de total generosidade ao amor de Deus. É um jovem que diz assim: Senhor, eu poderia ser um pai, eu poderia ter um filho, eu poderia ter uma esposa, eu poderia fundar uma empresa, mas eu te dou totalmente a minha vida para fazer com que o Senhor faça dela o que o Senhor quiser. Eu sou teu. Eu sou teu. Então isso, a vocação do padre é uma resposta de generosidade total. Mas quer ver outra resposta de generosidade? Quem aqui é pai e mãe, levanta os braços, levanta a mão. Gerar filhos é uma resposta de generosidade. Agora hoje em dia as pessoas não casam mais, adotam um cachorro, adotam um papagaio. Aí o papagaio morre, a pessoa quer se matar. E dá vontade de dar um conselho para essa pessoa que tem essa vontade depois disso, sabe? Eu vou ficar quieto, que você já viu, né? O padre não pode falar tudo o que pensa, né? Aí mata uma criança no aborto, a mulher tem direito. Mata uma baleia, mata uma tartaruga, tem que ser preso por 60 anos. Onde a gente vai parar? Não tem mais generosidade para ter filho. Por quê? Porque eu quero passear, porque eu quero ter casa, porque eu quero ter carro. Não estou falando para você ter 15 filhos, tá? Eu respeito isso aí entre você e o seu marido. Quem sou eu para dizer para você quantos filhos você tem que ter ou não ter? É entre você e Deus e o seu marido. Mas eu vou dizer para você, isso aqui é uma constatação social. Você não precisa ser antropólogo nem sociólogo para você entender o que eu estou falando. Hoje cada vez mais as pessoas têm menos filhos. Por quê? Porque elas querem curtir a vida. Querem curtir a vida. Mas eu vou ser sincero, você que está em dúvida se tem mais filho ou não. Ai, padre, é tão difícil sustentar, criar. Eu sei que é difícil, mas eu vou falar para você coisas que um padre ouve. Talvez esses meus irmãos já ouviram isso aqui. Você hoje, talvez mais nova, mais novo, está pensando: nossa, eu não vou ter filho, é difícil, é cruel, é caro. Só que a gente escuta casais que passaram dos 60, dos 70 anos. Quantas vezes eu já não escutei senhoras dizendo: padre, se eu soubesse eu tinha tido mais 2, padre. Um morreu, ou um mora fora do país, ou um mora longe. Onde comeu 2, comeriam 4. Onde estudou 3, estudariam 5, padre. E hoje eu estou sozinho. Se eu pudesse voltar, eu teria no mínimo mais 2 filhos. Quantas mulheres eu já não escutei ouvindo isso? Mulheres, tá? Não estou falando de opinião de padre. Mas o que é gerar vida, gente? É um ato de generosidade. Eu vejo a minha irmã. Eu tenho 2 sobrinhos pequenos. Não é brinquedo. Eu vi a minha irmã repetindo 8 vezes uma coisa para o meu sobrinho num dia. Aí quem repetiu a 9ª fui eu, porque ele fez de novo. Não é fácil. É dar a vida, gerar vida. Mas por que Deus uniu você ao seu marido? Só para vocês viajarem, com todo respeito? Só para vocês curtirem a vida? Só para vocês comprarem uma casa em tal lugar? Ótimo, você tem que pensar no futuro, você tem que ter algum lazer. Mas a finalidade do matrimônio também é a geração de vida. Está escrito no Código de Direito Canônico. É o bem dos esposos, mais a procriação. Sabe? Só que eu vejo muitos países na Europa que cada vez mais eles têm menos filhos. Aí vem pessoas de outros países que não trazem, por exemplo, a cultura ocidental, cristã, judaico-cristã. Tem 10, 12 filhos. Os países estão se descaracterizando. Por quê? Estão se implodindo. Não tem mais generosidade. Então Deus te chama, me chama a ouvir com um coração generoso. Eu estou dando exemplo de vocações. Como eu falei dos padres, eu estou falando dos casais também agora. Mas o que Deus está te pedindo hoje? Onde Ele te pede para ser generoso, generosa, ouvindo essa palavra hoje? Talvez Deus está te pedindo a se abrir, a ter mais filhos. Ou talvez Deus está te pedindo, você médico, você advogado, para você prestar um serviço, sabe, de assistência numa comunidade pobre.
Ou talvez Deus está te pedindo para começar um grupo de oração na tua paróquia. Padre, mas é difícil. É difícil sim. É difícil amar, mas não amar não é difícil. Não amar é viver o inferno na terra. Deus te chama a dar a vida, a ser generoso, a amar com todo o teu coração, a ser generoso. O que Deus está te pedindo hoje? O que Deus está pedindo para você? Qual resposta de generosidade Ele está pedindo para você? Qual resposta de generosidade? O que Ele pede para você? O que Ele pede para mim? Padre, eu já faço tanta coisa. Olha, eu vou ser sincero, aquele ditado é muito real, que diz assim: quer que uma coisa aconteça, peça para uma pessoa ocupada. Sim ou não? A pessoa que faz pouca coisa, gente, ela vai ficar na sombra. Peça para uma pessoa ocupada, que a pessoa ocupada vai fazer. Eu sou tão ocupado, eu vou ser sincero, esses padres vão dizer comigo: Deus é assim. Você lembra daquela música que diz que o Padre Jonas cantou? O Padre Jonas dizia, né, citando aquela palavra de Jeremias, que Deus entrou na vida dele sedutor, né? Jeremias disse: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. A Eliana tem uma música linda que fala sobre isso. É sua aquela música, Eliana? Da sua cunhada. Então está em família, né? Em família está ótimo. Depois ela vai cantar, mas antes, segura no sol maior mesmo. O Padre Jonas diz: entraste em minha vida sedutora. E nós padres podemos dizer: Deus entra na nossa vida. Aí Ele pede a mão, né? Aí depois Ele pede o braço. Aí depois Ele pede o cotovelo. Só que a gente diz, como Jeremias: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Deixa Deus te seduzir. Eu vou ser sincero, eu dei para Deus mais do que o cabelo, mais do que tudo. Mas eu vou ser sincero, se eu nascesse mais 10 vezes, eu seria padre 12. Porque eu nunca fui tão feliz como eu sou, dando a minha vida totalmente para Deus. A generosidade para com Deus é isso que te faz feliz. Porque São Paulo disse aos Coríntios: Ele não se deixa vencer em generosidade. Quero transformar numa canção as juras de amor, as juras de amor por ti, meu Deus. Você que sabe, canta. Entraste em pé. Entraste em minha vida. Já não sei viver sem teu amor. Já não sei viver sem teu amor. Tudo te entreguei, nada me restou. Livre eu fiquei para te amar, meu Deus. Tu me pediste, nada eu te neguei. Hoje eu sou feliz assim. Levanta os seus braços. Tenho a ti, meu Deus. No começo eu quero convidar você a cantar. Quero transformar. Quero transformar numa canção as juras de amor, as juras de amor por ti, meu Deus. Entraste em minha vida, sedutor. Já não sei viver, já não sei viver sem teu amor. Tudo te entreguei, nada me restou. Livre eu fiquei para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, Nada eu te neguei. Hoje eu sou feliz assim. Tenho a ti, meu Deus. Se levanta bem os seus braços. E qual é a resposta que você vai dar, filho ou filha, a essa palavra que nós ouvimos hoje? Tudo que você está vendo, a canção nova, é uma resposta da generosidade do Padre Jonas. A Bíblia é o chamado de Deus, é o sim do Monsenhor. Hoje Deus te chama, me chama, nos chama a dar o nosso sim também. Levanta os seus braços, vai dizendo: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Vai ouvindo a voz de Deus, vai ouvindo
que Deus está te pedindo hoje, o que Deus está te pedindo, vai ouvindo. Vai dizendo: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Vai dizendo: Senhor, eu quero ser generoso, eu quero ser generosa contigo, Senhor, na minha família, na minha casa, naquilo que o Senhor me confiou. Sim, Senhor, retira do meu coração o medo, retira do meu coração o desânimo, retira do meu coração, Senhor, o egoísmo, tudo que me impede de te amar, Senhor, tudo que me impede de fazer a tua vontade, Senhor, retira do meu coração. Eu quero ser generoso, eu quero, Senhor, fazer a tua vontade. Vem me libertar, Senhor, de todo o espírito de autopreservação, de esse egoísmo que não me deixa servir, que não me deixa dar a vida. Senhor, não deixa o inimigo roubar a palavra que foi semeada no meu coração. Não deixa o inimigo, Senhor, roubar tudo que o Senhor tem para mim. Eu quero guardar a palavra, eu quero vigiar, eu quero, Senhor, fazer essa palavra crescer e produzir fruto, Senhor. Sim, Senhor, me liberta do desânimo, me liberta do medo, me liberta de tudo que me prende. Eu quero fazer a tua vontade, eu quero, Senhor, te obedecer. Coloca a mão no ombro agora da pessoa que está à sua direita, coloca a mão no ombro dessa pessoa e com generosidade agora, com generosidade, isso, você vai rezar por essa pessoa, pedindo que tudo que Deus tem para ela nesse dia se concretize na vida dela. Sim, reza por essa pessoa, pedindo: Senhor, que as suas bênçãos aconteçam na vida dessa pessoa, que toda a cura que ela veio buscar, que toda a libertação que ela veio buscar, Senhor, aconteça na vida dela nesse dia, Senhor. Derrama, Senhor, o teu Espírito. Pede sobre ela, filho, pede sobre ela, filha, o Espírito Santo, que é o que melhor ela pode receber de Deus, que é o que de melhor ela pode receber da parte de Deus. Vem, Espírito Santo, batizar esta pessoa. Vem, Espírito Santo, curar esta pessoa. Vem, Espírito Santo, realizar as promessas de Deus na vida dessa pessoa. Sim, você não sabe o que essa pessoa está vivendo, você não sabe o que essa pessoa está vivendo, mas Deus sabe. Talvez essa pessoa está enfrentando uma depressão, talvez essa pessoa está enfrentando uma batalha no seu casamento, talvez essa pessoa caiu aqui de paraquedas, ela não é acostumada com esse ambiente. Reza por essa pessoa, pede o batismo no Espírito Santo, pede a libertação da mente, pede a libertação do coração, pede sobretudo a salvação, que essa pessoa seja liberta de tudo que a impede de ser generosa, de gerar vida, de obedecer o mandamento de Deus. Vai rezando por essa pessoa. E eu quero convidar você agora, se volte para quem rezou por você, pessoa da esquerda, e você vai rezar por essa pessoa agora. E solta a sua voz no Espírito. A Eliana pode nos ajudar. Deixa o Espírito Santo rezar em você. Sim, deixa o Espírito Santo rezar em você. Deixa o Espírito Santo. Vai pedindo, soltando a sua voz no Espírito. Se você nunca rezou em línguas, deixa o Espírito Santo rezar em você. Deixa o Espírito Santo falar em você, por essa pessoa. Sim, Senhor, derrama a tua unção, uma unção de libertação. Eu sei que o Senhor tem um plano para a vida dessa pessoa, Senhor. Eu sei que o Senhor tem um plano de salvação, de cura, de libertação. Vem libertar, Senhor, vem curar, Senhor, vem salvar. Vem e batiza no poder do teu Espírito. Batiza, Senhor, cura as feridas, liberta da ansiedade, da depressão, do medo. Vai rezando, filho, vai rezando, filha. Solta a sua voz, seja generoso. Deus quer usar de você para falar com essa pessoa. Vem, Senhor, fazer a tua obra. Tudo que o Senhor precisa fazer, Senhor, no coração dessa pessoa. Nós queremos ser canais, Deus. Nós queremos ser canais. E se Deus te trouxe uma imagem, uma palavra, se você tem essa abertura aos dons do Espírito, proclame para essa pessoa. Proclame. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo, porque o Senhor quer usar de nós para abençoar os irmãos. Quero transformar numa canção as juras de amor por ti, meu Deus. Entraste em minha vida, sedutor. Já não sei viver
Já não sei viver sem teu amor. Tudo te entreguei, nada me restou. Livre eu fiquei para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, nada eu te neguei. Hoje eu sou feliz assim. Tenho a ti, meu Deus. Para encerrar, tudo te entreguei. Canta isso, nada me restou. Livre eu fiquei para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, nada eu te neguei. Hoje eu sou feliz assim. Tenho a ti, meu Deus. Uma salva de palmas a esse Deus maravilhoso que nos reuniu aqui nessa tarde. Uma salva de palmas mais forte.